A lenda da sucuri do rio Amazonas. Conheça o mistério do homem da floresta. Nas margens do majestoso rio Amazonas, existia uma aldeia ribeirinha chamada Vila Verde. Os habitantes viviam em harmonia com a natureza, mas uma sombra de terror pairava sobre eles, um homem enigmático conhecido como Tumbiá. Ele era um curandeiro respeitado, mas rumores diziam que à noite ele se transformava em uma enorme sucuri de 12 metros. Os nativos acreditavam que sua transformação estava ligada a um pacto ancestral com os espíritos da floresta. Os desaparecimentos vieram a perturbar a comunidade. Primeiro, foi um pescador chamado Miguel, que nunca mais voltou de sua jornada noturna. Os amigos de Miguel procuraram, mas acabaram de encontrar sua canoa à deriva, como se tivesse sido abandonada sem aviso prévio. Na mesma semana, turistas que se aventuraram nas matas viram uma sombra enorme deslizando sob as águas, e logo a vila começou a sussurrar sobre a maldição de Tumbiá. Os índios da região, que conheciam as lendas há gerações, contavam histórias de um espírito que assumia a forma de uma serpente gigante, devorando os que desrespeitavam a floresta. As crianças temiam sair à noite, e os adultos começaram a evitar o rio, temendo que a sucuri levasse mais um de seus queridos. A cada desaparecimento, a tensão na aldeia aumentava, e a figura de Tumbiá tornava-se mais obscura. Enquanto isso, um jovem destemido chamado Lucas decidiu desvendar o mistério, começou a investigar os relatos sobre Tumbiá. Ele passou suas noites ouvindo as histórias dos mais velhos e explorando a floresta à luz da lua. Lucas sentiu que havia algo mais profundo por trás das transformações e que a verdade estava escondida entre as sombras da floresta. Naquela noite fatídica, Miguel saiu para pescar com a luz da lua refletindo nas águas calmas do Amazonas. Ele sempre foi cauteloso, mas algo naquela noite o atraía para as profundezas do rio. Enquanto lançava sua rede, uma sensação estranha o envolveu, como se estivesse sendo presente. O silêncio da floresta parecia amplificar seu coração, e ele, em um impulso, decidiu se afastar da margem. Os habitantes de Vila Verde acordaram na manhã seguinte alarmados com a ausência de Miguel. As mulheres se reuniram na praça central, e os homens, armados com lanças e redes, partiram em busca do pescador. Ao chegar perto do local onde Miguel havia sido visto pela última vez, retornou apenas sua canoa, balançando suavemente nas águas. Um deles, um velho conhecido de Miguel, jurou que viu uma sombra colossal se mover sob as águas, mas ninguém acreditou. Na aldeia, o medo se espalha como fogo. Vários moradores vieram a lembrar de histórias sobre a sucuri encantada e suas vítimas. As noites foram repletas de sussurros e olhares desconfiados, e Tumbiá, que sempre fora uma figura respeitada, agora era alvo de acusações. Ele se tornou o bode expiatório de todos os medos e incertezas da comunidade. Lucas, afirmando descobrir a verdade, começou a investigar a vida de Miguel. Conversou com seus amigos e coletou informações sobre seus últimos dias. A cada relato, Lucas se sentia mais intrigado com a conexão entre Miguel e Tumbiá, e decidiu que precisaria confrontar o curandeiro para descobrir o que realmente estava acontecendo. Em uma noite cheia de nuvens, com o vento sussurrando entre as árvores, Lucas decidiu que era hora de enfrentar Tumbiá. Ele caminhou pela trilha que levava à casa do curandeiro, seu coração batendo forte com a mistura de medo e determinação. Ao chegar, viu Tumbiá sentado em sua varanda, com um olhar distante, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Você sabe o que aconteceu com Miguel, Tumbiá, Lucas disse, com sua voz firme, mas trêmula. O curandeiro olhou para ele com olhos que passaram séculos de dor e sabedoria. O rio é mais profundo do que você imagina, jovem.
Cada desaparecimento tem um propósito, e cada espírito que é levado não é em vão. As palavras de Tumbiá ecoaram na mente de Lucas, que lutava para entender o que aquilo queria dizer. Tumbiá revelou a Lucas que a sucuri não era apenas uma criatura, mas um guardião da floresta, um espírito que protegia o rio e suas riquezas. Ele explicou que Miguel havia quebrado um pacto de pesca naquele local sagrado, e a sucuri havia sido chamada para restaurar o equilíbrio. Lucas descobriu que a verdade era muito mais complexa do que as lendas contadas na aldeia, e que a vida de Tumbiá estava intrinsecamente ligada a águas traiçoeiras. Enquanto conversavam, um grito cortou a noite, um grito que paralisou Lucas e Tumbiá. O som parecia vir do rio, e ambos correram em direção ao barulho. O medo tomou conta do coração de Lucas, mas ele sabia que primeiro descobriria a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a terrível sucuri. Ao chegarem à margem do rio, Lucas e Tumbiá viram uma cena de horror. Uma mulher, que havia ido pescar, estava sendo puxada para as profundezas por uma enorme sombra. O desespero tomou conta da aldeia quando o grito ecoou pela floresta. "É ela! Uma sucuri!" gritou Tumbiá, enquanto se preparava para usar seus conhecimentos para tentar salvar a mulher. Com um movimento rápido, Tumbiá invocou os espíritos da floresta, pedindo ajuda para resgatar a pescadora. Lucas, paralisado pelo medo, observava enquanto a água começava a agitar. Então, a superfície do rio se rompeu, revelando um enorme sucuri, seu corpo escamoso brilhando sob a luz da lua. A criatura, com olhos que pareciam fogo, encarou Lucas e Tumbiá, como se estivesse avaliando seus interesses. Tumbiá, percebendo que a sucuri não era apenas uma monstruosa criatura, mas uma manifestação do poder da natureza, específica para Lucas, não a enfrente. Respeite-a e ela pode poupar a mulher. Lucas, em um momento bem definido, decidiu que a única maneira de salvar a pescadora era se conectar com a essência da floresta. Ele fechou os olhos e começou a sussurrar palavras de respeito e gratidão, força ancestral. Para a surpresa de todos, a sucuri parou. Lentamente, soltou a mulher, que havia desmaiado, e recuou para as profundezas do rio. A calma voltou, mas a tensão na aldeia era palpável. Lucas descobre que o verdadeiro terror não era um sucuri, mas uma falta de respeito da comunidade pela natureza e seus mistérios. Após o resgate, Lucas e Tumbiá retornaram para a aldeia, onde os habitantes sofreram choque e ruptura. Tumbiá, agora visto como um verdadeiro guardião da floresta, explicou que a sucuri era um símbolo de proteção e equilíbrio. Ele pediu à comunidade que respeitasse o rio e suas regras, para evitar mais tragédias. A revelação trouxe um novo entendimento sobre a vida e a morte, e a relação que os ribeirinhos tinham com a natureza. Lucas se tornou um elo entre o conhecimento ancestral de Tumbiá e a nova geração, que precisava aprender a respeitar os mistérios da floresta. Juntos, eles organizaram rituais de agradecimento ao rio, celebrando a vida e pedindo perdão pelos erros do passado. A vila começou a se unir em torno da ideia de que a verdadeira magia estava na harmonia com a natureza. Os desaparecimentos diminuíram, e a lenda da sucuri encantada tornou-se uma história de aprendizado e respeito. Lucas e Tumbiá trouxeram-se riquezas da aldeia, guiando seus habitantes em um novo caminho de coexistência importadora com os espíritos da floresta. A comunidade ribeirinha aprendeu a olhar para o rio não apenas como um recurso, mas como um sagrado guardião. E assim, a lenda de Tumbiá e a sucuri de 12 metros se transformaram em um conto de redenção, lembrando a todos que, por trás de cada mistério, existe uma verdade a ser descoberta. As noites agora eram mais tranquilas, e as estrelas brilhavam com a promessa de uma nova era. Uma era de respeito, magia e harmonia entre os seres humanos e a natureza. Assim termina mais uma lenda. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais lendas e mistérios.